Gabi? Tá tudo certo hoje, João? Sim. Glória a Deus. Aleluia. Foi não? Glórias a Deus. Glória com a igreja e... Trate bem o povo, viu? Muito bem. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu peço que a igreja, por favor, se coloque de pé para fazermos mais uma oração. Altíssimo e poderoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos, meu Deus, nesta noite, e em Teu nome, Senhor, queremos Te agradecer, Jesus, por termos chegado neste santuário para Te adorar, Senhor. Fala conosco, continue nos abençoando, meu Deus, continue nos ajudando, meu Deus. Fala conosco através dos louvores, através da Tua palavra, meu Deus. Fala conosco, meu Deus, com a Tua igreja, aqueles que estão aqui, meu Deus. Aqueles também que não estão aqui, mas estão, meu Deus, assistindo, meu Deus. Tu sabe por qual motivo, meu Deus, o Teu filho ou a Tua filha não estão aqui neste lugar, Senhor. Mas estende as Tuas mãos de poder para curar, para dar saúde, meu Deus, para alegrar os corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja do Senhor, vamos louvar a Deus com o hino de número 151. 151. Graças a Deus. 151. Graças a Deus. Fala, fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, queiram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Aleluia! Fala com muito amor, vencendo para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouve sua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revela-te a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa crei. Deixa-me gloriar-te,
quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Cada dia, sempre em eterno tom, ouve sua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém. Saúde os irmãos capazes do Senhor. Meus irmãos, os avisos da semana são os seguintes. Não haverá culto quinta, como enquanto nós estivermos de quarentena ou de isolamento social. No domingo, nós temos a escola dominical online, não é presente na igreja. Então, os irmãos acessam aí as redes sociais da igreja. A minha rede social também estará transmitindo. E creio que alguns irmãos também estarão compartilhando, né, irmão Liabe? E também no domingo à noite haverá culto aqui, né, irmãos? Começa às 6h. É das 18h30 até às 19h30. Amém, irmãos? Esses são os avisos da semana. Vamos orar. Irmãos, as nossas contribuições, né, irmãos, elas seguem normalmente. E os irmãos que têm aquele compromisso comigo e com o pastor Manuel, né, irmãos, nós estamos também à disposição dos irmãos. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nesta hora, Senhor, oramos por todos os dizimistas e ofertantes da Tua casa, ó Pai. E te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão em dificuldade, ó Deus, durante essa epidemia, ó Pai. Por aqueles que perderam os empregos, ó Pai. E aqueles que tiveram redução no seu salário, ó Deus eterno. Nós oramos nesta hora pedindo, Senhor, que a Tua mão poderosa, ó Deus, continue abençoando o Teu povo e a Tua igreja, ó Deus eterno. E que Tu, Senhor, nos dê graça, Senhor, para atravessar por mais esta tempestade, ó Deus eterno, nos fortalecendo e nos guardando, no bendito nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus, igreja, com mais um louvor? Número 200. Número 200. 200. Número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor. E nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a nação. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor.
Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, suas manchas pra lavar, gozo em vida e no futuro, podemos alcançar. Aleluia! Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Queridos, estamos no nosso culto de ensino da palavra de Deus. Nós vamos tomar esse tempo para meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Oremos pelas nossas regentes aqui, nossa irmã Rosângela, irmã Tamires, estão impossibilitadas de estarem aqui. Nós vamos continuar servindo ao Senhor nosso Deus. Convido a igreja para que leamos a palavra de Deus no livro de Provérbios. Vocês têm? Graças a Deus. Capítulo de número 17. E o versículo 17 também. Lembrando, irmãos, que este culto é culto de ensino da palavra de Deus. Amém? Onde a gente fazemos comparações. Nós, nesse culto, debaixo da graça do Senhor, procuramos interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Aqui a Bíblia interpreta a Bíblia. Amém? Quer ver algo que tem sido deixado de lado nos estudos, nas meditações? São as esquecidas referências bíblicas. Muitas das vezes somos tentados, olha aí, eu falei somos, me incluí, viu, irmãos? Quando estamos lendo, estudando a palavra, vemos um versículo difícil de entender, já recorremos aos comentários bíblicos, dicionários e assim por diante, ao dedinho. Não deve ser isso, não deve ser assim. Devemos, irmãos, recorrer às referências bíblicas. Referências que está embaixo aí na sua Bíblia, aí, ó. Você vê um versículo e logo acima do versículo aí tem um número pequeno. Aí você vê que esse número pequeno está embaixo aí, ó. Correspondente ao versículo. Aí vai levar você para outras partes da Bíblia que fala também do mesmo assunto
E assim você vai compreendendo a palavra do Senhor. E se você quiser melhorar mais, você pode pegar uma concordância bíblica que já é comum, já em muitas Bíblias, né? Uma concordância abreviada, né? Para que você possa localizar também versículos, como supor isso aqui, ó, amigo. Você vai ver lá um número grande, né? Que fala sobre amigos, amigo e assim sucessivamente. Aí você vai anotando, né? Nessas referências, vai te levar para o Novo Testamento, o Velho Testamento, tal. Aí você vai fazendo aquele denominado passeio na Bíblia, né? Olha, vai de Gênesis, Apocalipse, tal, e isso vai te abençoar e muito. E tome o hábito também de anotar. Eu anoto tudo, irmãos. Sério, pastor? Sim, irmão. Anote, irmãos. Está fazendo ali uma meditação, tem o seu caderninho de lado, olha, anote ali tal, o que Deus mostrou para você, o que você aprendeu, tal, aqueles versículos que você buscou as referências, vai juntando ali, olha, a referência do versículo tal está aqui, tal, e leia a passagem, irmãos, no mínimo 3 vezes. Eu falei quantas? 3 vezes, certo? Leia, 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 leia. Após fazer isso, irmão, aí sim, aí você vai consultar, dicionário, vai consultar comentários e assim sucessivamente. Amém, pastor Walter? Amém. Pronto, o pastor Walter falou amém, está tudo certo. A professora Márcia está ali também, concorda, Walter? Pronto. E a bênção é grande no nome do Senhor Jesus. O maior tempo, irmãos, nós temos que dedicar à Bíblia. Sempre à Bíblia. Tem pessoas que elas, quando pensam em estudar a palavra do Senhor, elas já pensam nos livros em primeiro lugar. Não, irmãos. Os livros são auxiliares. Auxiliares. Que nós devemos consultá-los, irmãos, depois que a gente lê, examina a Bíblia, aí sim a gente vai pegando os livros para estar auxiliando-nos neste sentido, no nome do Senhor Jesus. Não estava no esboço, irmão, nós falamos isso, mas vai aí, irmão, essa recomendação, essa orientação, que é importante para o nosso crescimento espiritual. Vamos ler agora a palavra de Deus. Capítulo 17 de Provérbios, versículo 17 também. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Meus queridos, este versículo é interessante para nós, aí em Provérbios 25 e 19. 25 de Provérbios e o versículo 19. Provérbio 25, 19. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança do desleal. Guarda essa palavra aí, irmão. Desleal no tempo da angústia. Queridos, eu quero vos falar nesta noite sobre o amigo desleal e o amigo leal. Amém? Eu vou começar primeiro, irmãos, com o ruim para terminar no bom.
E bem-aventurado é o pregador, o ensinador, que procede assim. Já pensou, irmãos, numa pregação, no ensino, a gente começar a falar, olha, eu vou dar um estudo aqui sobre o céu e o inferno. Aí começar a falar primeiro do céu e terminar no inferno. É um pregador, um ensinador infeliz, irmão, muito infeliz no procede assim. Devemos, irmãos, nesse caso, céu e inferno, devemos falar primeiro do inferno e depois apresentar os céus. Porque o Evangelho, irmãos, em Cristo Jesus, também nos ensina assim. Na pregação, irmão, nós podemos ver os discípulos, apóstolos, pregando a palavra do Senhor. Eles apontavam, irmão, pelo Espírito Santo, os pecados dos seus ouvintes. Mas depois, irmãos, eles não ficavam só no apontamento ou no apontar o pecado, a mostrar o pecado. E como se a pessoa ficasse sem saber o que fazer. Mas eles mostravam, irmão, o caminho, a solução, a saída. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é importante nós entendermos isso na palavra do Senhor. Queridos, no segundo versículo que nós acabamos de ler, fala-nos do amigo desleal. O desleal, irmãos, é uma pessoa que não é digna de confiança. Amém? Ela não é digna de confiança. O desleal, geralmente, ele só se aproxima da pessoa ou das pessoas nos momentos felizes, nos momentos que tudo está bem, está correndo bem. O desleal, ele é também conhecido como um oportunista, porque ele, quando falo ele, está incluso ela também, viu, irmãos? Porque ele simplesmente se aproxima de uma pessoa, de pessoas, com segundas intenções, Vejam, queridos, que o desleal, ele é o primeiro a abandonar o amigo quando as coisas ficam difíceis. Quando os recursos acabam, o desleal some, desaparece. Quando, irmão, a angústia chega, o desleal abandona o amigo. O desleal, irmãos, ele apunhala pelas costas. Davi, ele teve um filho por nome Absalão. Olha que nome, irmão. Veja que Absalão, a Bíblia nos diz que ele era muito formoso, ou seja, bonito, irmãos. Mas a boniteza dele, a formosura dele, era só exterior. A formosura exterior dele, exterior por fora, não correspondia, queridos irmãos, com o seu interior. Porque o interior dele, irmãos, era feio. Por que eu digo que era feio? Você viu, pastor, a Bíblia revela? Sim, irmão. Porque uma pessoa revela o seu interior, o seu coração, mediante as suas atitudes, mediante as suas obras, mediante os seus procedimentos. Isso revela para a pessoa.
para as pessoas. E Absalão, ele foi desleal ao seu pai. É bem verdade, irmãos, que alguns comentaristas comentam que Davi teve uma parcela de culpa concernente isso, mas não quero entrar nesses detalhes. Não é esse o nosso tema. Mas aconteceu que Absalão, a certa ocasião, ele ia para um determinado lugar e ficava ali, irmãos, falando: quem me dera que eu fosse rei aqui em Israel. Se eu fosse rei em Israel, o reinado seria diferente. Veja que ele passava assim a bajular os homens, e até mesmo a falar que ele seria melhor do que o seu pai, indiretamente falando, e ele falava isso. A Bíblia nos diz que ele procedia assim, que não foi não só uma vez, mas várias vezes o procedimento dele, e com isso ele furtava o coração dos homens, ou roubava o coração dos homens. O seu pai não tinha conhecimento disso, porque o desleal, ele age sempre nas escuras. O desleal, ele age sempre, irmão, na surdina. Isso é um perigo terrível. O desleal, irmãos, é uma pessoa perigosa, que nós devemos ter todo o cuidado. Ao ponto, Absalão, ele foi tão cruel, que ele se levantou contra o seu próprio pai, mostrando a real intenção do seu coração. Davi, para evitar uma guerra civil, ele optou por fugir, irmãos, abandonar o palácio para não travar uma luta com seu próprio filho e os seus aliados. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus deu a vitória a Davi. Davi voltou ao seu reinado e assim sucessivamente. O desleal, irmãos, ele atua aproveitando-se das fraquezas do amigo. No tempo de dificuldade que a pessoa está vivendo, o desleal, olha, ele aproveita os pontos vulneráveis na vida do seu amigo. Veja que, por exemplo, irmãos, no capítulo 13 do segundo livro de Samuel, vamos ver aqui, irmãos, como uma pessoa desleal, aí nós podemos citar até duas nesse caso aqui. Aparece aqui o Aminon, ou Anon, como alguns citam. Ele era um dos filhos de Davi. E ele tinha uma irmã por parte de pai, que era muito bela, que se chamava Tamar. Mas este Anon, ele tinha também um amigo, irmão. Qual era o nome dele? Que era? Jonadab. Esse Jonadab, irmãos, veja aí, vamos conferir comigo, irmãos. Vamos lá, no segundo livro de Samuel, acompanha aí no capítulo 13, que tem os detalhes aqui importantes, que é nosso culto de ensino, como eu vos falei, a gente atentar para isso.
Veja aí no versículo 1 aí, ó. 2 Samuel 13 e versículo 1. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Esse amor aqui, irmão, considere como uma paixão. Era o amor que estava simplesmente limitado à carne, ao físico. Aí veja aí o versículo 2. E angustiou-se Anon até adoecer por Tamar. O verdadeiro amor faz isso, igreja. O verdadeiro amor deixa a pessoa cega, deixa a pessoa doente, ao dedinho, ó. Não. O verdadeiro amor, irmãos, não leva a pessoa a esse posicionamento. Mas vamos lá continuar, irmão. E angustiou-se Aminon, ou Anon, até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon, dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Aí veja o versículo 3, irmão, onde aparece aqui o desleal. E tinha, porém, Anon, ou Aminon, um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia. Simeia aqui, irmãos, é um homem, viu? É o mesmo Samar, que está lá no capítulo 16 de 1 Samuel. Lembra que quando Samuel chegou na casa de Jessé, o belemita, e passaram ali os filhos de Jessé, quando chegou o terceiro dele era Samar. E é o mesmo aqui, irmãos. E este Jonadab aqui era filho de Samar, e por sinal Samar era irmão de Davi. De Davi. E veja que este moço aqui, ó, tinha porém Aminon, um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simé, Davi. E era Jonadab, homem muito que era um tanto astuto para maquinar coisas perversas, coisas ruins. Onde estava esse moço? Estava na casa de Amon. É um perigo, irmãos, nós deixarmos entrar na nossa casa pessoas que nós não conhecemos totalmente. Veja o estrago que este moço provocou. Começou pelo conselho que ele deu a Aminon. Veja que ele nos diz aqui, veja que nos diz a palavra. Versículo 4. E ele lhe disse: tu, de manhã em manhã, tanto emagreces. Olha, irmão, repito novamente. Isso era amor? Amor angustia? Amor tira o apetite? Não, irmão. Era paixão. O verdadeiro amor deixa a pessoa, queridos irmãos, alegre, feliz, vontade de viver. Porque o verdadeiro amor, irmãos, a pessoa quando ama, está com verdadeiro amor no coração, ela primeiramente tem que amar a si mesma. E para ela amar a si mesma, ela tem que cuidar de si mesma. E não se abandonar, irmãos. Você lembra quando você estava amando? Apaixonado,
né? Vamos dizer assim, na expressão da palavra, mas amor, como você se cuidava para chamar a atenção da pessoa amada, era aquele zelo, o banho, o cabelo, o perfume, a roupa, se produzia toda, cuidava da aparência, sim ou não? Por quê, irmão? Tem que mostrar amor próprio, cuidado próprio, isso é importante. E veja que esse moço aqui, irmãos, o Amenon estava emagrecendo, triste, não estava comendo, estava atribulado, irmãos, porque a paixão leva a pessoa a ter esse comportamento. Aí que foi que ele fez, irmãos? E Jonadab, onde é que está? O 5. E Jonadab lhe diz: deita-te, olha o conselho dele, irmão, o sagaz. Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. E qual era a intenção aqui, irmãos? Esse conselho que este amigo deu, irmão, é para que o Amenon ficasse a sós com Tamar. E assim aconteceu porque ele a violentou. E as consequências que vieram, irmão, depois de tudo isso, foram trágicas. A moça ficou envergonhada. A moça, irmão, foi abandonada por ele, porque quando ele se teve por satisfeito, uma satisfação na carne, a Bíblia nos diz que ele teve uma repulsa a ela. Aí confirma mais uma vez, irmão, que não era amor. Porque o amor, irmão, não visa o mal da outra pessoa, da pessoa amada, o desprezo da pessoa amada. Lembra de José, irmão, o esposo de Maria, o noivo de Maria? Quando ele ficou sabendo, irmão, que ela estava grávida, ele sabia muito bem, irmão, como o risco que ela estava correndo. Era arriscada ela ser até apedrejada, ser morta. A Bíblia nos diz como ele era justo e a amava, e tentou deixá-la secretamente. Porque quem ama, irmão, se sacrifica para ver o bem da pessoa amada. Louvado seja o nome do Senhor. Está falando o seu coração aqui nesta noite, irmão? Aleluia! E vejam, irmãos, o que houve. Houve crime. Depois, Absalão, irmão de Tamar, resolveu matar Amenon. Absalão teve que fugir da sua casa. E veja, irmãos, que houve confusões em cima de confusões. Por quê, irmão? Porque um desleal, um amigo falso, um amigo desleal, o conselho dele não é para construir, mas sim para destruir. Não é para edificar, mas sim é para derrubar, irmão. É para estragar a família, é para estragar um relacionamento. Que Deus nos guarde, irmão. 2 amigos desleal. Em Provérbio aqui, onde nós lemos aqui o amigo desleal, é o 25, né? O 25:19 de Provérbios. Veja que coisa tremenda, irmão. A Bíblia nos diz assim, no tocante ao amigo desleal: como dente quebrado. Olha que coisa tremenda. Como dente
quebrado. Em outra tradução fala como dente apodrecido. Como um dente apodrecido. Aí, queridos irmãos, aqui é uma comparação. Quando você vai se alimentar, precisamos, irmãos, dos dentes, né, para mastigar. A mastigação é de suma importância. Agora imagine você que quando você está diante de uma refeição, você não poder contar com os dentes. Não poder contar com o dente. É isso que a Bíblia fala aqui, ó, como o dente quebrado e pé deslocado, irmãos, ou seja, o pé manco, assim é a confiança no desleal. O pé manco aqui também mostra, irmão, a necessidade de apoiarmos o nosso corpo. Você precisa ter firmeza no seu corpo, mas o pé está manco. Não tem condições de lhe dar sustentação. A Bíblia nos diz, assim é o amigo desleal, que você não pode contar com ele nesses momentos difíceis da vida. Quantos podem dizer amém? E vejam, queridos, já vamos falar depois já do bom, viu, irmãos? Vamos ver aqui, irmãos, exemplos, né, de amigo desleal. Vejam aí, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 e o 10. 2 Timóteo, versículos 9 e o 10. Procura vir ter comigo depressa. Isso é Paulo, irmãos. E Paulo, quando falou essas palavras, ele estava preso. Ele estava encarcerado. Aí veja o versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito, para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. A expressão que eu quero ressaltar aqui, irmão, é no tocante a Demas. Veja que Paulo fala, Demas, ele me abandonou. O que você entende por abandono? Se Paulo sentiu isso e usou essa expressão, irmãos, é porque ele estava precisando da companhia de Demas, e Demas o abandonou. E muitas das vezes nós nos vimos assim, irmãos, abandonado por pessoa ou pessoas. Mas por que as pessoas abandonam a outra? Porque é desleal. Isso é próprio do desleal, deixar a pessoa quando tudo está ruim. A Bíblia não cita, irmãos, mas eu posso, irmãos, sem contrariar a palavra de Deus, pensar na situação do filho pródigo. A Bíblia nos diz que aquele moço, no capítulo 15 de Lucas, ele saiu cheio de dinheiro. Saiu, irmãos, abarrufado de dinheiro. Mas a expressão que me chama a atenção é
que ele, ao sair da casa do pai, passou a viver dissolutamente. É isso que a Bíblia nos dá, irmão, condições dentro desta palavra dissolutamente, a gente fazer as nossas considerações. Amém, irmão? Dissolutamente é uma vida sem regras. É uma vida sem controle. É como um caminhão, irmão, desgovernado, descendo uma ladeira abaixo. Sem regras, sem disciplina. Era assim a vida daquele moço. E com toda certeza isso atraiu amigos, olha o dedinho, entre aspas, que estava sempre ao seu lado. Mas quando o dinheiro acabou, irmãos, ele se viu sozinho. Ele se viu numa situação que ele não tinha nem o que comer. Ele desejava comer, irmãos, a comida que os porcos comiam. Desejava comer, porque ele chegou naquela situação. Ao confiar nas amizades, irmãos, nos desleais, os desleais só está com a pessoa quando tudo está bem. Quando vem a angústia, vem a necessidade, é como o dente apodrecido, é como um pé manco, irmão, que a pessoa quer se apoiar, para ter um apoio na vida. Cadê o amigo? Cadê a amiga? Desaparece nesse momento. Vocês podem dizer amém? Estão orando por mim? Aleluia. Agora, irmãos, voltemos aí, Provérbios, para a gente fechar aqui, nesses minutos, falando do amigo leal. Glória a Deus. É o 17 e o 17 de Provérbios, que nos diz, só recapitulando, queridos, em todo tempo e na angústia nasce o irmão. Olha, atentemos para esta palavra, irmã Sandra. Em todo tempo. O que é que vocês entendem por isso, com todo o tempo? No tempo ruim e no tempo bom. No tempo da adversidade, mas no tempo da bonança. No tempo que tudo está bem e no tempo onde tudo está ruim. Ele é amigo. O amigo é a última pessoa que chega quando todos te deixam só. O amigo é aquela pessoa que todos podem te abandonar, mas ele está ali. O amigo, ele é desprovido de interesses, porque ele é leal. Ele não quer saber se você tinha e agora hoje não tem. Ele não está interessado no que você tem. Ele está interessado no que você é, sua pessoa. Amém. Seu caráter. Ele te ama e te aceita como você é. Ele é leal a você pela sua pessoa, que você é. Aleluia, isso é importante, irmão. O amigo ama em todo tempo, irmão brasileiro. E na angústia, o negócio fica melhor ainda. Fica melhor ainda, irmão. É diferente do desleal que abandona. Na angústia, ele se torna um irmão. Assim, tu é contigo. Teu problema é meu problema. Tua crise é minha crise. Tua lágrima é minha lágrima. Teu sofrimento é o meu sofrimento. E isso é importante, irmão. O amigo, irmãos, nas horas de correção,
ele não passa panos quentes. Olha, não vou falar a verdade, porque se você é amigo assim ou amiga assim, é falso. Não se preocupe em ter amigos, não se preocupe em ter amigas. Se preocupe em ser um bom amigo, em ser uma boa amiga, porque isso faz toda a diferença. E o verdadeiro amigo ou amiga, muitas das vezes, não é compreendido por falar a verdade, por confrontar. Mas lá na frente, a verdade, ela prevalece. Porque quando você fala uma mentira, irmão, ela cai por terra, ela tem a sua data de validade. Mas quando você fala a verdade, irmão, a mentira pode, irmão, prevalecer com algum tempo, tal, olha, aquilo outro, mas ela chegará, a verdade chegará, ela prevalecerá. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Então falemos a verdade um para com o outro, isso é importante, aleluia. É bem verdade, queridos, que quando se falar a verdade, nós temos que ter alguns cuidados concernente a isso. Tem pessoas que falam assim, ó, eu falo a verdade, acabou e falou mesmo. Assim. Você precisa observar o quê? O tempo de falar. Olha, presta atenção nisso, senão você se embaraça. O tempo de falar, com quem falar, e como falar, e o que falar. Amém, irmãos? E falar, quando se fala o tempo certo, isso produz um efeito maravilhoso. Às vezes, irmã Isabel, a senhora tem algo para falar, mas não é o tempo de falar. Às vezes, Silvana, você tem algo para falar, mas não é o tempo de falar. Quantas das vezes você quer falar algo comigo, engole? Não, agora não vou falar agora. Quantas vezes eu quero falar algo para você, mas eu falo, não, esse não é o momento. Estou falando minha esposa aqui, irmão. Então espera o tempo, o momento certo de falar. Porque isso é importante nos relacionamentos. Só para terminar, irmãos, eu quero citar esse exemplo de lealdade que não pode passar desapercebido. Vamos para o livro de Ruth. Glória a Deus. Logo depois de Juízes. Você está sendo abençoado pela palavra? Levanta-se sua mão e glorifica a Deus. Aleluia. Ruth, capítulo 1. Veja aí a partir do versículo 6. Aqui, irmão, não vou ler, senão o tempo não vai permitir, mas deixa eu sintetizar, ou resumir. Aqui mostra, irmãos, 3 viúvas. Eu falei contra as viúvas? 3 viúvas, 3. Uma israelita e 2 moabitas. Mas 3 mulheres que foram vitimadas por uma situação em comum. A viuvez. Preguei aqui faz pouco tempo, concernente isso, o estado de uma viúva. Como que era naquele tempo. Ficaram, irmãos, desamparadas, humanamente falando. Noemi ficou sabendo que na sua terra, entre o seu povo, o povo de Israel, Deus tinha visitado, irmão Paulo, o seu povo, e tinha, a bênção tinha chegado, a fome tinha passado, a escassez,
passar. Porque a escassez, os momentos difíceis, irmão, tem o seu tempo de passar também, irmão. Isso que nós estamos vivenciando, irmão, isso vai passar. Ou seja, está passando, irmão. Porque nós temos um Deus que trabalha, um Deus que age, irmão. Enquanto a igreja, irmão, está orando, confiando em Deus, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está movendo sua mão para abençoar sua igreja, para abençoar seu povo. E por extensão, irmão, até os não crentes são abençoados também. Noemi ficou sabendo que Deus tinha visitado o seu povo, ela resolve voltar. Suas duas noras, prontamente, irmão Eliabe, ficaram firmes com ela. Mas ela, quando estava caminhando, ela pensou, experiente que era, falou: minhas duas filhas, eu aconselho que vocês voltem para a casa de vocês, para a casa da mãe de vocês. Não me sigam, porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu já estou velha, e se porventura eu viesse a casar, e viesse a ter filho, será que ia ser de vocês para ser esposo de vocês? Será que vocês iam esperar até ele crescer e tal? Minhas filhas, voltem para a casa de vocês, voltem para a casa da mãe de vocês. As duas, a princípio, irmãos, quiseram ficar, mas, para resumir, uma delas voltou. Quem foi? Quem foi que voltou? Não. Orfa. A Orfa, a princípio, ela falou: ai, tá bom, eu vou voltar. E voltou para a casa da sua mãe. E a Bíblia nos diz, depois Ruth fala, voltou, Noemi fala, voltou para também os seus deuses. Mas Ruth, ela falou: não insista para que eu te deixe. Aonde tu fores, irei eu. Aonde tu deitares, deitarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Agora eu pergunto para a igreja. Tem muitos fatores aqui que a gente podia destacar, irmão, mas eu estou falando aqui da lealdade. Ruth se apegou a Noemi simplesmente porque a amava como pessoa, porque ela não tinha nada para oferecer a Ruth. Mas Ruth era leal, e quem é leal não despreza a outra pessoa só porque a pessoa está em crise, só porque a pessoa está num momento difícil, mas se apega à pessoa. Queridos, a lealdade é de suma importância no relacionamento. Ruth, ela foi abençoada por Deus, porque Deus abençoa aqueles que são fiéis, aqueles que são leais para as coisas boas. Deus estende suas mãos para abençoar. Que tipo de amigo é você? Você é leal ou é desleal? Que tipo de esposa é você? Leal ou desleal? Que tipo de esposo é você? Leal ou desleal? Esposo ou esposa que para no meio do caminho na vida cristã, irmãos. A tua esposa, olha aí, olha Deus falando para você. Quando te conheceu, você era crente, você era fiel, servia ao Senhor. E como é que está você hoje?
Jeremias pergunta: que injustiça você achou em Deus para abandonar o Senhor, para deixar o Senhor? Que injustiça você encontrou no Senhor? Ei, você que antes era leal ao Deus Todo-Poderoso, deu as costas, abandonou, e Deus está olhando para você. Deus não precisa de você, mas você precisa dele. Ele permanece ser Deus vivo, poderoso, santo, eterno. Você, ele é Deus. Você sem Deus. Como está a tua situação? Como está o teu estado? Você está por conta própria. Você está à deriva. Porque o homem, a mulher, a pessoa, sem o direcionamento de Deus, está à deriva. Precisa urgentemente voltar para o Senhor. Aleluia! Para que Deus lhe dê diretrizes, para que Deus lhe dê o direcionamento na vida. Você está sem um norte na sua vida. Deus quer dar isso para você. Deus quer te abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Sejamos fiéis com Deus, com o nosso próximo em todo o tempo. Amém. Temos aí, irmãos, pedidos de oração. Quem estará lendo? A irmã Adriana. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Temos um agradecimento. Antes disso, vou fazer uma apresentação. Os visitantes Gabriela e Eric, que são da comunidade cristã Terra do... Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A irmã Vera agradece a oração da igreja do seu irmão que estava internado por Covid e recebeu alta ontem. Graças a Deus por isso. As orações, pedidos de orações. Irmão Ricardo pede oração em favor da sua família e por sua esposa. Irmã Maria José pede por sua família e pelo senhor Rodrigo por uma vitória em seu comércio. Irmã Maria pede em favor de seus filhos e seus familiares. Irmão João Brito, por sua família, irmã Fabiana, por sua família, e seu irmão Douglas e a sua tia. O irmão José Hilton pede oração por todos os enfermos da Covid e por toda a família. Esse pedido foi de domingo, tá, irmãos? Não deu tempo de ler. Eu peço oração em favor da enfermeira Isabel e por toda a minha família. Irmã Isilda pede oração em favor das suas irmãs Sueli e Tânia, que ainda estão internadas, e por sua filha Simone. A irmã Sara pede oração por sua vida. Ela não está bem, estava sentindo muita tontura. Irmão, pela irmã Genilda, que está com Covid. A irmã Bernadette pede oração em favor do seu neto Davi, que está internado, por sua irmã Marli, que está com suspeita do Covid, e por toda a sua família. A irmã Andréa pede em favor da sua vida, que está com crise de ansiedade. A irmã Edna pede pelos seus irmãos, a Silvana e Emerson, por libertação. O irmão Geraldo, por sua família. Eu peço também pela família da irmã Ana, que é uma parente, que seu pai faleceu ontem. Aqui também tem o irmão Edivaldo, pede oração em favor da sua vida e por toda a família. Amém. É isso. Deus abençoe os irmãos. Eu convido os irmãos para se pôr de pé.
Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Lembrando os irmãos que o nosso próximo encontro está marcado para quando? Domingo. Que negócio duro é esse, meu Deus? Ah, consegui. Ao contrário, né? Às 18h30, se assim Deus permitir. Glória a Deus. Querido Pai Celestial, nós estamos, meu Pai, agradecidos, Senhor, pela Tua bendita palavra que o Senhor enviou aos nossos corações, meu Deus, pela oportunidade, Senhor, de cultuarmos e bendizermos o Teu santo nome. Abençoa Teu presente, Pai. Também, ó Deus, lhe apresentamos, Pai, todos os pedidos de oração, Senhor, e pedimos, ó Deus, a Tua intervenção, a Tua bênção, Senhor, para que o Senhor em tudo abençoe Teu povo. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor José Wellito, Senhor, pastor Wellito Júnior, pastor Veiga. Abençoa o Ministério do Belém, toda a sua extensão. Abençoa todos os Teus servos e Tuas servas de um modo geral. São bênçãos que assim nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E a igreja diz: amém.